Ei, gente, que bom estar aqui de novo, né, com você. Com tantos temas já abordados, nossa jornada lá vai, né, passo a passo, vamos nos tornando cada vez mais conhecidos, né? Muita gente escrevendo, que legal isso. Muita gente falando tanta coisa interessante. E hoje eu queria falar para você sobre uma palavra que está assim na nossa boca, no dia a dia, que é o trauma. Geralmente as pessoas falam muito, não, eu tenho trauma disso, eu tenho trauma daquilo, eu tenho trauma disso. E o que é o trauma, na verdade? Do ponto de vista leigo, coloquial, comum, em geral, nós levamos o sentido dessa palavra para algo que nos desagradou muito, não é? E que a gente não quer experimentar de novo. E no sentido profissional, de fato é isso. O trauma é algo que lesou. Pensa em lesão. A palavra trauma é usada também em lesões físicas. Você já percebeu? O trauma que a pessoa teve ao bater o carro foi no crânio. O trauma é uma lesão. Está lesionado, está machucado, está molestado. Porém, do ponto de vista de comportamento, essa experiência que machuca, que lesa, ela está ligada a uma emoção ou várias. Fiquei traumatizado porque eu sofri bullying. Fiquei traumatizado porque o meu pai bebia muito e quebrava a casa inteira. Eu fiquei traumatizado porque a minha mãe morreu, eu tinha 3 anos. Tudo isso cabe sim, a palavra trauma. Mas, não, peguei trauma daquele lugar, peguei trauma de carro. Não, essa palavra não se aplica do ponto de vista comportamental, do ponto de vista científico. Esta palavra, ela se aplica dentro da questão da ciência do comportamento, viu, gente? Do ponto de vista leigo, você pode usar a palavra como você quiser. Do ponto de vista da ciência do comportamento, o trauma é uma lesão que afetou qualquer condição emocional do ser humano quando ele ainda estava formando personalidade. Então, o trauma é algo muito profundo que pode lesar o nosso emocional, na capacidade de confiar, na capacidade de troca, né, de trocar afetos, na capacidade de aconchegar-se, de aconchegar o outro, na capacidade de tentar de novo, seja em que idade for, até mais ou menos 7 anos. Então, o feto pode estar sujeito a traumas, o bebê pode estar sujeito a traumas, a criança até mais ou menos 7 anos. E este elemento que é um trauma, esse elemento traumático, ao ser registrado em sua psique, e quanto mais nova a pessoa na psique inconsciente, este elemento traumático, ele poderá ficar ali guardadinho como um arquivo. E quando nós vamos trabalhando a retirada desses traumas, é como se nós fôssemos acionando arquivos. Esses traumas, eles poderão ser traduzidos até naquilo que a gente chama de frase, registro limitante ou frase limitante. Um registro traumático vai trazer uma conclusão limitante, uma crença limitante. Termos bastante usados hoje depois da psicologia positiva. Então vamos lá. Existiu uma moça que me procurou, estava grávida, rejeitando aquela gestação porque não tinha planejamento nenhum, não tinha nenhum relacionamento estabelecido e foi uma dor profunda. Foram 3 meses de choro e aquela dúvida, o que eu faço? Levo essa gravidez para frente, não levo? E aí em todo acompanhamento, ela colocando aquela dor para fora, que isso é muito interessante. Quando você está sentindo uma dor emocional muito forte, você precisa pôr para fora. Sobre fala,
fala sobre choro com pessoas de confiança, porque isso vai diminuindo a intensidade daquilo. Olha só, depois disso, que ela postou dessa dor para fora e tudo, ela resolveu assumir essa gestação. E logo após a criança nascer, a criança desenvolveu uma experiência de muito choro dia e noite, 3 meses. O choro da mãe ficou registrado possivelmente como uma experiência traumática de dor. Então, vida é dor, nascimento é dor, e essa criança chorou 3 meses. Então, depois que a criança nasceu, ela trouxe de novo a criança e fomos trabalhando a criança com terapia auditiva, a mãe falando no ouvido dela, né? Coisas que vão tirando esse trauma que a vida é uma dor. Era isso que essa pessoa sentia, que a vida é uma dor. E aí ela traz, a mãe, né? Traz outras experiências traumáticas lá da infância dela, na medida que ela vai percebendo que isso está se repetindo na filhinha dela, ela traz isso, olha, eu também passei por isso, eu passei por aquilo, será que isso aumenta a minha dor? Sim, aumenta a nossa dor. O trauma, ele é uma experiência onde a gente se sentiu inseguro, desamado, desprotegido, humilhado, não considerado, não respeitado, e pode ser simplesmente uma sensação no feto, no bebê. Quando eu digo simplesmente, não é no sentido de diminuir a importância disso, mas é que às vezes a pessoa não tem nem o racional ainda desenvolvido, a razão, a memória, não lembra nada da infância e tal, mas existe a experiência traumática, a experiência dolorosa, a experiência da dúvida da importância, da dúvida do amor. O trauma, então, fica como um registro, às vezes puramente afetivo, às vezes também na memória racional. Ele está ali acontecendo no momento que estamos formando nossa personalidade. E o que acontece? Acontece que, como está formando a personalidade, aquela dor, aquele trauma, aquela lesão emocional pode se tornar um traço da personalidade da pessoa. Ela vai lidar, por exemplo, como esta criança que eu disse, que teve uma mãe muito chorosa e ela também se comportou de forma chorosa. Se não fosse tratado em tempo adequado, ela poderia lidar com isso, chorando demais na vida, evocando muita piedade das pessoas, se colocando sempre numa posição vitimada, sempre como se a vida fosse de fato só dor. Meus queridos, eliminar a experiência traumática é possível. Estão aí muitas técnicas. A ciência está cada vez mais investigando as experiências do ser humano, inclusive as traumáticas. Existe algo muito, muito forte como uma ferramenta, que é a oração de cura interior, dentro de uma caminhada de espiritualidade. Você que tem, né, esse momento de espiritualidade conduzido por alguma religião que você tem, você que tem um engajamento religioso, você poderá também usar como instrumento, já que você tem esse engajamento, a oração de cura interior. Como a oração de cura interior pode livrar da experiência traumática? Ela vai fazendo, através de suas técnicas, através de disciplinas oracionais, a eliminação desses arquivos, o esvaziamento da dor, o esvaziamento da lesão traumática. Eu costumo dizer assim, que o trauma emocional é como uma ferida. Pensa numa ferida. Ela não vai cicatrizando, cicatrizando, cicatrizando. Assim também, as nossas
traumas, as nossas experiências traumáticas, as nossas lesões emocionais, elas vão cicatrizando, entre aspas. Dentro de um termo técnico, a gente fala que vai se elaborando, e dentro de um termo espiritual ou religioso, a gente fala que está curando mesmo. Curando o trauma, curando a causa do trauma. E a cura interior é um desses instrumentos. Vamos seguindo aí, falando mais sobre isso, chegando até você com muitas novidades, com muitas coisas práticas que vão lhe dar uma condição de ter o resultado que você precisa, o resultado que você quer. E eu diria até o resultado que você merece. Seja você adulto, jovem, adolescente, criança, uma pessoa da terceira idade, essa experiência de liberar o trauma, de deixar o trauma para trás, de elaborar o trauma, de cicatrizar, de curar o trauma, está disponível. Não existe regra para isso. Só precisa saber como, só precisa se permitir. Vamos aí passo a passo no como. Vamos aí, em outros momentos que encontrarmos, falar sobre isso.